Agora nós vamos falar sobre recadastramento de arma de fogo. O prazo legal já se encerrou, 3 de maio, e algumas pessoas acabaram perdendo esse prazo. É possível ainda fazer esse recadastramento e não ficar com arma ilegal? Para falar sobre isso, o advogado Rafael Fausel está aqui com a gente. Bom dia, doutor, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Sim, o setor armamentista, desde a mudança do governo federal, está sofrendo impactos dia a dia, né? Então, no início do ano, a primeira medida do governo federal foi alterar os decretos que regulamentavam a questão do armamento no Brasil, especialmente as armas mantidas com registro junto ao Exército no sistema Sigma, impondo a necessidade do recadastramento de todas essas armas nos sistemas da Polícia Federal, que é o chamado sistema Sinarme. Então foi conferido primeiro um prazo inicial, que posteriormente foi prorrogado por mais 30 dias, e esse prazo agora para fazer o recadastramento das armas do Exército junto à Polícia Federal se encerrou. E o que acontece? Após verificar, estudar a matéria e ir a fundo nas questões que envolveram os processos administrativos desse recadastramento, se verificou que houve uma inconsistência nos sistemas da Polícia Federal e, por conta disso, numa deficiência do sistema que ocorreu às vésperas do encerramento do prazo de recadastramento, nós temos ajuizados ações judiciais com o objetivo de reabrir a possibilidade para os atiradores esportivos, caçadores e colecionadores fazerem o recadastramento de suas armas. A própria Polícia Federal já se manifestou em processos reconhecendo essa inconsistência e também já estão sinalizando que haverá a abertura de um módulo específico para quem entrou com ação judicial poder fazer o recadastramento de sua arma. O que aconteceu foi que na data, né, até a meia-noite era o período, 3 de maio até meia-noite, né, para fazer o recadastramento, mas teve um período aí que o site simplesmente não funcionou. É bem isso, Jorge. E aí os atiradores, né, e quem tinha posse de arma acabou sendo prejudicado por não conseguir. Todo prazo legal ele se encerra, via de regra, à meia-noite daquele dia. E o sistema da Polícia Federal apresentou inconsistências a partir das 9 horas da noite, já impossibilitando muitas pessoas, lógico, que deixaram para o último dia do prazo. Como mas é o mais assim, comum, né, doutor? É uma postura, digamos assim, não é nada surpreendente para o brasileiro, né? Tanto é que o próprio prazo foi concedido uma prorrogação do prazo e muita gente sempre deixa para a última hora, né? Isso não é novidade. E o que pode acontecer com quem não buscar esse cadastramento, né? Quem não fez, perdeu o prazo e não tentar fazer esse recadastramento. Jorge, no Brasil a questão do armamento ele é altamente regulamentado e fiscalizado. Então, seja a pessoa proprietária de uma arma através de uma autorização pela Polícia Federal ou mesmo pelo Exército, ela possui uma série de obrigações oficiais a serem feitas, inclusive no que diz respeito a manter a regularidade dos registros. Especialmente no que diz respeito a esse recadastramento, eu tenho um posicionamento pessoal que não caberia impor aos atiradores, caçadores e colecionadores que mantêm os registros junto ao Exército a obrigatoriedade de fazer um novo cadastramento na Polícia Federal. Até porque o próprio Estatuto do Desarmamento já estabeleceu que isso é uma competência do Exército Brasileiro, esse cadastro. Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou contrariamente a esse entendimento, diz que sim, pode o governo federal alterar a regulamentação dos registros e impor a necessidade desse novo cadastramento. Então, quem não realizar o recadastramento, ou quem não realizou o recadastramento, não está na posse de uma arma de maneira legal, porque está contrário ao regulamento. Então pode, inclusive, responder a processos criminais e ter a sua arma apreendida até uma possível prisão em flagrante, dependendo do entendimento da autoridade policial.
A gente vive numa região onde tem muito tiro esportivo, né? Competições, a Federação Catarinense aqui é muito forte, inclusive, nessa questão do tiro esportivo e tal. E esses atiradores, eles são muito impactados com todas essas mudanças, alterações na legislação. Precisam ficar atentos também a essas alterações? Sim, Santa Catarina possui um papel de destaque na questão do armamento a nível Brasil, né? Santa Catarina possui cerca de 80 mil CACs registrados perante o Exército Brasileiro, né? Comparando com números nacionais, são 8% de todos os CACs do Brasil, ou seja, são 11 CACs para cada grupo de 1.000 habitantes, enquanto em outros estados a média nacional é 4 CACs por grupo de 1.000 habitantes. Assim como também os clubes de tiro, que são os locais onde é feita a prática do tiro esportivo, né? Enquanto Santa Catarina tem cerca de 30 clubes por grupo de 1 milhão de habitantes, os outros estados do Brasil, a média chega a 9 clubes. Então Santa Catarina tem também uma característica, além do aspecto esportivo, tem uma característica cultural do armamento. Nossos colonizadores sempre tiveram ao seu lado a arma de fogo para promover a defesa. Santa Catarina, que foi um estado colonizado, então por imigrantes preponderantemente europeus, que eram largados aqui no estado, às vezes de uma maneira muito precária, e tinham essa cultura do armamento. Tanto é que a gente vê isso também refletido em festas típicas da nossa região, né, como a Schützenfest, que inclusive ano passado foi taxada como uma festa fascista, nazista, por pessoas que não conhecem a realidade cultural do não nosso entendem estado. A cultura de uma região, né? Exatamente. Então, assim, isso também está muito vinculado à ideia de que o armamento tem uma ligação direta com violência. O que, se a gente analisar números oficiais de violência e tudo mais, essa não é uma lógica que se aplica. Até é interessante trazer aqui um depoimento, eu que tenho um clube de tiro em Itapema também, um associado nosso que é do sistema prisional, e logo depois que começou essa flexibilização, eu digo no sentido de facilitar a compra de equipamentos, essa pessoa do sistema prisional conversou uma vez com um interno lá da penitenciária, perguntou, tá, e como é que tá aí essa situação? Estou entrando muito em casa? Não, doutor, agora a gente não entra mais nas casas, a gente não sabe o que tem lá, tem muita gente com arma, tá perigoso, então os números de violência não estão associados à questão do armamento em si, né? E o povo catarinense, até mês passado, da tribuna da LESC, foram levantadas algumas questões do impacto fiscal do prejuízo causado a Santa Catarina em razão desse enrijecimento da legislação e até uma dificuldade da aquisição de novas armas, né? Santa Catarina, no ano passado, teve uma receita aproximada de 25 milhões de reais em impostos decorrentes desse setor. Então, perde o esporte, perde a cultura, perde a população, não é assim uma conduta que está sendo perpetrada pelo governo federal que vai ao encontro dos anseios da sociedade catarinense. Inclusive, nos últimos anos, cresceu o volume de clubes, né, de tiros, onde faz treinamento, né, locais para treinamento de tiros aqui no estado de Santa Catarina. E muito se deve a essa flexibilização? Jorge, a questão do aumento da quantidade de clubes de tiro decorre, logicamente, desse aumento da quantidade de atiradores esportivos. Porque o atirador esportivo ele tem a obrigação de manter um calendário de habitualidades. Hoje, pela legislação anterior, que foi revogada pelo governo atual, a pessoa teria que ir ao mínimo 8 vezes no ano para promover os seus treinamentos, o que eu acho bem adequado. A pessoa que se propõe a ser um atirador esportivo, ele tem que manter a prática do esporte em si, e até para evitar uma confusão que estava havendo, no sentido que pessoas que desejavam adquirir uma arma não se submetiam àquele crivo de autorização da Polícia Federal, porque a arma para defesa pessoal, a autorização é conferida pela Polícia Federal.
Então, algumas pessoas, imaginando que pelo Exército seria mais fácil, quiseram se enquadrar na condição de atirador esportivo. Mas assim, não é porque alguns casos isolados aconteceu isso que eu acho que toda uma classe de esportistas, caçadores e colecionadores devem ser prejudicados. Ainda assim, essa é uma opção do governo atual, né, de enrijecer a norma, tornar mais difícil. O decreto que foi revogado, de certa maneira, facilitava a compra, e o decreto que está por vir, né, que já deveria ter sido publicado, inclusive, então, o que inclusive gera uma insegurança jurídica muito grande para os atiradores e para o próprio segmento, ainda não foi publicado. Existem algumas especulações no sentido que irão diminuir a quantidade de armas a serem autorizadas. O interessante é se o senhor puder fazer um paralelo, né, do que está em vigor, né, o decreto que deve ser derrubado pelo que o senhor fala, e o que deve vir, o que se sabe do que deve vir. O decreto o anterior, da época do governo Bolsonaro, os decretos, né, era mais do que um decreto, já foram revogados praticamente em sua maior parte no primeiro dia de janeiro de 2023 pelo governo atual. E o que mais chama atenção que foi derrubado? O que causa assim, um impacto muito grande não é nem a questão só do que foi derrubado, mas do que está por vir. Porque esse decreto que revogou o anterior, ele já teve, digamos assim, um período previsto de sua vigência, já prevendo que virá uma nova lei que irá regulamentar. Então ele é, digamos assim, um decreto muito enxuto, suspendendo, inclusive, a possibilidade de venda de equipamentos, né, armas de calibre restrito, munições de calibre restrito, suspendendo a emissão de novos CRs, que é o certificado de registro a ser obtido junto ao Exército, para lojas, para novos atiradores. Então, assim, já deveria ter surgido a lei nova. Um grupo de estudos foi criado pelo governo federal para redigir esse novo texto. O ministro Flávio Dino já encaminhou esse texto do novo decreto para a presidência da República, mas ele ainda não foi assinado, não há uma indicação, ele está a 7 chaves, né? Mas, com base em informações obtidas por pessoas que participaram dos grupos de trabalho, algumas previsões já estão basicamente certas, né? Por exemplo, enquanto o governo Bolsonaro acabou com os níveis de atiradores, o governo atual pretende retomar os níveis dos atiradores. O que é isso? A pessoa, quando entra, faz o seu CR, seu primeiro CR, ela vai ser nível 1. Nível 1, pela legislação anterior, antes do Bolsonaro, tinha direito a comprar 2 armas de calibre restrito e 2 armas de calibre permitido. Conforme a pessoa vai participando de competições, ela vai subindo de nível até chegar ao terceiro nível, quando a pessoa já participa de competições regionais e nacionais, e aí ela está autorizada a comprar mais armas. Então, no governo Bolsonaro, atiradores e caçadores poderiam ter em seu acervo até 30 armas. Então, no governo atual, esse decreto que interrompeu a legislação anterior, mas ainda não surgiu a nova, autorizou que todas as pessoas comprassem até 3 armas nesse meio tempo. Então, muitas pessoas utilizaram dessa prerrogativa, compraram equipamentos novos, mas como eu falei, como não existe a legislação nova e já se sabe que vai mudar, gera uma insegurança jurídica muito grande, tanto de quem quer comprar, como até mesmo de quem quer vender, porque não sabe, às vezes conclui a venda de uma arma não é concluída no momento, né? Então precisa de uma autorização prévia, depois passa por um período de registro dessa arma, só então depois que a pessoa pode retirar a arma da loja. Então esse período aí pode ser total de 15 dias, que é uma exceção muito grande, até 6 meses, que é o que a gente vê na prática, né? Hoje, como está a legislação para posse ou porte de arma? A legislação para posse e porte de armas com objetivo de defesa pessoal sempre foi uma prerrogativa da Polícia Federal. Então, assim, a legislação nova, ela impactou principalmente na questão que antes, durante os decretos do governo Bolsonaro, a pessoa autoafirmava
a necessidade de ter esse equipamento. Então havia uma autodeclaração da necessidade da pessoa, da efetiva necessidade. E agora, com a nova legislação do governo Lula, deixou de ser a possibilidade da pessoa autodeclarar sua efetiva necessidade. Ou seja, a pessoa tem que comprovar o que seria a efetiva necessidade dela, vai passar por um crivo de análise da Polícia Federal, que muitas vezes é um crivo, digamos assim, deveria ser mais flexibilizado, porque eles muitas vezes não atentam para a realidade. Porque assim, Jorge, é muito complicado. A efetiva necessidade vai estar relacionada aqui a questões pessoais. Uma ameaça que a pessoa sofreu, o local onde a pessoa está morando, a segurança dessa cidade, se é uma zona rural, se é uma zona urbana. Então, muitas vezes a autodeclaração, ou seja, autoriza a pessoa a ter. A pessoa se autodeclara. Agora, cabe à fiscalização apurar depois se autorizada essa compra. Não deveria ter sido, então ok, vamos fiscalizar, vamos apurar. Então, a mudança principal que houve é isso daí, que agora a pessoa tem que comprovar a efetiva necessidade. E a questão do porte de arma é uma questão ainda mais excepcional, né? É muito excepcional. Posso te dizer que a quantidade de portes de arma conferido para civis em Santa Catarina é extremamente reduzida, né? São situações onde a pessoa precisa demonstrar que, além de ter a necessidade de ter uma arma em sua residência ou em sua casa, ela está sujeita a algum tipo de violência a qualquer momento, esteja onde estiver, né? Que daí ela justifica a necessidade de ter a arma com ela, independe de onde ela está. Exatamente. Muitas vezes, é a questão do porte. Muitas vezes também está vinculado a uma questão pessoal do indivíduo. Por exemplo, às vezes um lojista, uma pessoa que tenha muitas armas no desenvolvimento da sua atividade empresarial, ela, querendo ou não, atribuir a ela poder de portar uma arma, auxilia inclusive a própria segurança pública, porque lojas de armas são locais visados pelo crime, né? Então, caminha de mãos dadas a questão da pessoa armada e a segurança até do público em si, né? E essa dificuldade na legislação faz muita gente se associar a um clube, virar um atirador esportivo para poder ter uma arma. Como eu disse, houveram desvios de finalidade, né? A pessoa, em vez de submeter ao crivo da Polícia Federal, optava por se tornar um atirador esportivo pelo simples fato de poder comprar uma arma e ter em seu domicílio. Mas assim, não é na sua totalidade. Eu acho que isso daí deveria ter sido combatido por outros meios, a exemplo do controle da habitualidade. Então, assim, a pessoa já tinha obrigação de ir 8 vezes no clube, comprovar a habitualidade, comprovar que participa de provas, competições. Então, assim, esse daí foi um controle que se deixou ao léu, não se houve um controle efetivo disso, e aí deu espaço para essas incorreções, digamos assim, né? Tem previsão de quando esse novo decreto deve sair? Isso é a pergunta do milhão. Não... A previsão teria sido já junho, né? O ministro Flávio Dino já disse que em junho deveria ter essa legislação nova. A notícia que há mais de mês está com a presidência, o texto encaminhado. Então, assim, isso daí não se sabe até onde, não é uma maneira de penalizar o setor também, porque essa insegurança causa um reflexo negativo para todos envolvidos na questão armamentista, né? Dr. Rafael Fausel, obrigado pela participação do senhor, esclarecimentos. E quando sair o decreto, né? Voltamos a conversar. Conversar novamente, explicar como é que vai ser, então, a partir de então, toda essa questão. Obrigado pela participação do senhor, um ótimo dia. Muito obrigado, Jorge. Até mais. Eu conversei com o Dr. Rafael Fausel, advogado, falamos sobre regularização de armas de fogo.